Se vocês lembrarem, no começo do ano, Palmeiras e São Paulo fizeram um acordo de cavalheiros onde o São Paulo poderia jogar no Allianz Parque e o Palmeiras poderia jogar no Morumbi. E isso aconteceu. O Palmeiras jogou duas vezes no Morumbi essa temporada. Jogou contra o Santos no Paulistão e jogou contra o Cerro Porteño pela Libertadores. E o São Paulo jogou contra o Água Santa no Allianz Parque, que, se vocês lembram bem, foi aquele jogo que o São Paulo parou na retranca do time de Diadema e foi eliminado nas quartas do Paulistão. Esse episódio já deixa algo negativo para o São Paulo no Allianz Parque, né? Porque foi uma eliminação muito dura nos pênaltis. E, recentemente, teve o jogo entre as duas equipes que o Palmeiras goleou e o Dorival criticou o gramado artificial na coletiva de imprensa após a derrota. Outro fator que também faz o São Paulo meio que não querer mais jogar no Allianz Parque é o número de lesões que o clube acumulou lá nos últimos confrontos. Se vocês se lembram, o Galopo teve uma lesão muito grave, o Ferrarese também, o Rafinha, o Wellington e recentemente o Lucas, né? Se vocês lembram, ele sentiu uma lesão na coxa sozinho e acabou sendo substituído. O Palmeiras não descarta jogar no Morumbi, diz que no futuro pode alugar o estádio, né, ressuscitar esse acordo, só que o PVC até disse que o acordo não foi fechado entre a Crefipar, né, que é uma empresa da Leila Pereira, fechou a concessão da Arena Barueri, e o Palmeiras tem o direito de... O Palmeiras não, né? A Leila tem direito de administrar por 35 anos e poder lucrar com a Arena. E foi isso que o Palmeiras fez, jogou contra o Santos lá, e os jogos que o Palmeiras tem para fazer até o final da temporada, que não vai poder contar com o Allianz Parque por conta de shows, será também na Arena Barueri, e o São Paulo escolheu a Vila Belmiro. Ou seja, antes aquele acordo de Allianz Parque e Morumbi que parecia ser bom para os dois lados, agora no segundo momento já não é assim, cada um pelos seus motivos, o Palmeiras se aproximando da Arena Barueri, por esse bastidor que o PVC já contou no de primeira, e o Flávio complementa agora para a gente. E tem a questão do gramado sintético. O Dorival andou falando sobre isso. A gente até comentou aqui essa semana sobre isso, PVC. O acordo da Crefisa não está sacramentado por causa das certidões da FAM, mas está encaminhado. É muito provável que se feche, até porque há uma proximidade muito grande entre a direção da Crefisa e a Prefeitura de Barueri, que quer fechar o negócio com a Crefisa. O Palmeiras, inclusive, projeta levar para Barueri. O Palmeiras não. A Arena Barueri não será do Palmeiras. O Palmeiras não terá dois estádios. O Palmeiras tem um estádio, que é o Allianz Parque. A Arena Barueri, provavelmente, a partir da formalização do Diário Oficial, será concedida à Crefipar. E a Crefipar vai colocar gramado artificial na Arena Barueri. Então, vai ser mais um gramado artificial em jogos de Série A. Tem noção de previsão de quanto tempo isso leva, PVC, esse processo? Não, porque ainda depende dessa... A BSB Arenas tenta furar o negócio da Crefipar. É muito difícil que sacramente, mas para sacramentar a Crefipar, que provavelmente vai assumir em janeiro a Arena Barueri, e a partir daí fazer as melhorias que incluem o gramado, vai ter que sair no Diário Oficial, né? Enfim, porque é do município, porque é um próprio municipal. Tem um detalhe sobre isso aqui, Latifi, que a gente precisa olhar com cuidado por causa das possíveis obras, né? O Santos ainda projeta começar a obra da Vila Belmiro no final desse ano. Quando não tem data marcada, mas se começar em dezembro, se começar em janeiro, se começar depois da época das chuvas, você vai ter um momento que a Vila Belmiro vai parar. O São Paulo, se a partir da eleição do Júlio Casares, uma prioridade para o próximo mandato é fazer a obra do Morumbi para 80 mil pessoas, e o Morumbi, nesse caso, vai ter que parar. E o Pacaembu tem previsão de inauguração para 25 de janeiro de 2024, mas quando você passa na frente do Pacaembu, você vê que não vai ficar pronto. O Pacaembu é uma hipótese para o São Paulo mandar jogos
a partir do início da obra do Morumbi. Nada disso vai ser simultâneo. Nada disso precisa necessariamente começar ao mesmo tempo. Ou seja, pode ter um encaixe de datas que atrapalhe de lado a lado. Pode ter um encaixe de datas que atrapalhe todo mundo. Ou seja, que o São Paulo precise jogar em Barueri, ou no Allianz Parque, ou no Canindé, ou em São Caetano, porque não tem Vila Belmiro. Agora, esse jogo contra o Red Bull vai ser na Vila, porque o Morumbi vai receber Red Hot Chili Peppers, é isso, né? Dia 10 de novembro, e também RBD Rebelde. Dias 12 e 13. Também conhecido como Rebelde, exatamente. Jogo contra o Red Bull Bragantino, então, São Paulo mandando na Vila Belmiro, Flávio. Exatamente. O histórico de lesão e o desempenho do São Paulo, né, no gramado artificial no último jogo, acho que pesou demais para essa situação, porque, se eu não me engano, o Belmonte também criticou o gramado artificial no último confronto entre as equipes pela Copa do Brasil. O Dorival voltou a reclamar. E também eu acho que pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras não vai querer alguém jogando na sua casa que fale tão mal do gramado, né? E isso também acaba prejudicando esse acordo. O Palmeiras defende com unhas e dentes o gramado artificial. Foi uma solução muito boa, porque, se vocês recordam, o Allianz Parque não nasceu com gramado artificial, mas sofria demais para manter o gramado em ótimas condições pela quantidade de shows que ele recebe. E desde que o gramado artificial foi colocado lá, o assunto morreu, né? Não é algo que a gente cita que a qualidade do gramado do Allianz Parque está ruim ou coisa do tipo. Então, o Palmeiras vai optar pela Arena Barueri. O Palmeiras nega, né, que seja por conta que a Leila fechou a concessão da Arena Barueri, que é sempre uma decisão esportiva. O Palmeiras só leva a decisão esportiva em consideração, sem entrar em questões políticas ou algo do tipo. Mas, no fundo, né, as coisas acabam se encontrando. O Palmeiras, poucos dias depois que fechou o acordo entre a Crefipar e a Arena Barueri, né, encaminhou o acordo, o Palmeiras já mandou o clássico contra o Santos na Arena Barueri. O resultado não foi o esperado, né, mas isso deve continuar, porque o Palmeiras vai perder o Allianz Parque pelo menos em mais 3 jogos, contra o Inter e contra o América Mineiro e provavelmente contra o Flu, né, PVC? Eu lembro que a gente conversou a respeito sobre isso. Não é Atlético Paranaense no sábado? Isso. Palmeiras e Atlético Paranaense no sábado. Atlético Paranaense, Internacional e América. Em tese, o último jogo no Allianz Parque desse ano foi contra o Bahia. E esse é um ponto importante para lembrar. Nunca, desde a inauguração do Allianz Parque, em 2014, o Palmeiras passou mais do que um jogo em novembro sem jogar no Allianz Parque. Só Palmeiras e Corinthians em 2019, foi no Pacaembu. E neste ano, de litígio entre Palmeiras e Crefisa, o Palmeiras vai passar 3 jogos de novembro fora de casa. O que pode ser um ingrediente para perder o campeonato. Se o Palmeiras ganhar do Botafogo na quarta-feira, ele se coloca numa condição de sonhar com o campeonato. Tá certo? Aí ele vai ter 3 mandos de campo fora do Allianz. Pela primeira vez em 9 anos, o Palmeiras vai ficar tanto tempo longe do Allianz em novembro, época de decisão de campeonato. Repito, em 9 anos, só uma vez o Palmeiras se ausentou da sua casa em novembro, época de decisão de campeonato. Isso é um dado importantíssimo, ainda mais tratando de reta final de Campeonato Brasileiro. A gente está vendo a tabela, o Palmeiras com 6 pontos atrás, podendo, se, claro, no jogo agora do meio de semana, vencer o Botafogo, fazer a vantagem, cair para 3. É o chamado fogo amigo, né? O próprio Palmeiras jogando contra si próprio e deixando o campeonato cada vez mais aberto, porque a possibilidade de você jogar em casa, onde você conhece, torna a vitória muito mais próxima do que você jogar num campo que você não tem essa frequência toda. Mas, PVC, ainda em cima disso, você acha que para o Palmeiras seria melhor jogar, por exemplo, no Morumbi do que na Arena Barueri? Porque o Abel já andou elogiando bastante o gramado do Morumbi. Acho, porque a torcida do Palmeiras não gosta de ir para Barueri. E porque o maior público do Palmeiras nesse ano como mandante foi Palmeiras e Santos no Campeonato Paulista no Morumbi. Então, você vai tirar público, você vai perder público indo para Barueri.
A torcida do Palmeiras não gosta de ir para Barueri. E veja, o Barueri tem até uma relação histórica com o Palmeiras, porque o Palmeiras do Filipão treinava em Barueri. Treinava no velho estádio municipal de Barueri. E porque depois o outro Palmeiras do Filipão, em 2012, jogou semifinais e final de Campeonato Paulista em Barueri. Então, o Barueri Brasil, tem uma relação histórica com o Palmeiras. Só que a torcida não gosta de ir para lá. É só você perceber que o menor público do Palmeiras no ano foi em Barueri, o maior público do Palmeiras no ano foi no Morumbi, por causa da capacidade do estádio, e que o menor público do Palmeiras no ano passado também foi em Barueri. Só para fazer uma pequeníssima correção, aquele litígio que você se referia, litígio com a W Torre, né? Não com a Crefisa, que quando você estava fazendo a explanação. Palmeiras e W Torre. Palmeiras e W Torre. Então, se eu falei Crefisa, desculpe falar que eu falho. Palmeiras e W Torre estão em litígio, e isso faz, coincidência ou não, com que pela primeira vez em 9 anos de Allianz Parque, o Palmeiras saia de casa em novembro 3 vezes, sendo que nos 9 anos anteriores só saiu de casa em novembro uma vez. Palmeiras e Corinthians em 2019. Desde a inauguração do Allianz Parque em 2014. Flávio, questão que mexe bastante com o bastidor, Flávio. Pois é, o PVC ele alertou por um ponto muito importante, né? O Palmeiras ele tinha um público muito maior no Morumbi, e realmente a distância para Barueri, o acesso é difícil, né, de transporte público, é uma caminhada a mais. Hoje em dia no Morumbi a gente já tem o metrô, né, antigamente não tinha, e hoje o acesso também facilita, favorecia os dois lados, porque se eu não me engano, São Paulo faturou 500 mil com o jogo entre Palmeiras e Santos no Paulista, então era muito benéfico, mas essas alfinetadas, se assim a gente pode dizer, do gramado, de rivalidade, acabaram distanciando as partes que comemoraram muito o acordo quando foi selado. Na matéria que a gente publicou hoje, eu e o Éder Traschini, tem as aspas da Leila e do Casares no final do texto, e mostram que eles estavam muito, muito felizes, né, em êxtase pelo acordo que foi feito, né? São dois rivais, então esse jogo político fora de campo é importante, mas agora, na reta que o Palmeiras mais precisa, vai estar longe de casa e ainda pode perder o apoio do seu torcedor. Acho que o que o PVC falou é importante. O Palmeiras tem essa ligação histórica com a Arena Barueri, porque quando o Palmeiras jogou a Copa do Brasil contra o Curitiba, né, no ano que foi rebaixado, o Palmeiras tem jogos icônicos lá na Arena Barueri, eliminou o Grêmio, eliminou o Curitiba lá, com o Valdívia fazer. Eliminou não, né? Venceu o jogo de ida contra o Curitiba. Então, é algo que mantém vivo na memória, mas eu tenho certeza que o torcedor palmeirense preferia muito mais estar jogando no Allianz Parque, né? Local que viu muitas conquistas nos últimos anos. Questões políticas e de bastidores que interferem dentro de campo e a ponto de, como o PVC também lembrou, principalmente nessa reta final, fazer o time não jogar dentro da sua casa na hora mais importante, quem sabe até quando ainda busca ou sonha com um possível título do Brasileiro.